Salvação se perde? Não. Não, porque você foi salvo pela graça, por meio da fé, isso te torna filho, e você não vai deixar de ser filho porque você erra. Com a exceção da apostasia e de uma rejeição absoluta e definitiva de Cristo. Que é o pecado contra o Espírito Santo? Para mim é a mesma coisa. A blasfêmia contra o Espírito Santo, depois a gente pode discutir isso em Mateus capítulo 12, e eu trazer para você qual é a minha maneira de entender o texto, mas para mim a única coisa que tira alguém da salvação é rejeitar a Cristo. Então isso seja um indivíduo que nunca foi salvo, ele vai ser alijado definitivamente da salvação, porque não existe salvação em outro nome a não ser o nome de Cristo, mas para uma pessoa que já experimentou a salvação, ela pode rejeitar Cristo como final de um processo de pecado que vai levando à cauterização da mente, até que chega um momento que a pessoa fala, quer saber, acho que eu não acredito mais nisso, entendeu? Uma rejeição final e absoluta, não tem nada a ver com estar na igreja, ou ter afastado da igreja, estar em pecado, mas uma decisão definitiva de não acreditar mais na salvação de Cristo. Da mesma forma que você foi introduzido na vida eterna através da sua salvação, da compreensão de que Cristo é o único caminho, que é a única salvação, o indivíduo que está aqui pode, na minha opinião, retroceder e abrir mão da salvação se passar pelo processo da apostasia. Então eu estou salvo em Cristo Jesus. Por que eu tenho que continuar fazendo boas obras? Por que eu tenho que servi-lo? Por que eu tenho que andar em santidade? Por que eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo? Por que eu tenho que ajudar os pobres? Por que eu tenho que ter um ministério e exercê-lo na vida do meu irmão, meu dom na vida do meu irmão? Por que eu tenho que fazer alguma coisa se minhas obras não vão me salvar? Isso. Vamos lá? Pode. O galardão é um julgamento que sofre o crente. Quanto aos galardões, o julgamento que sofre o crente. O crente não é julgado quanto à salvação. Assim como a Arca de Noé. Imagina a Arca de Noé. Aqueles que estavam na arca foram salvos estiveram acima do julgamento de Deus, que era o dilúvio. E o apóstolo Paulo usa a mesma preposição, né? Nós temos de estar em Cristo. Os que estão em Cristo estão acima do julgamento de Deus. Então, os galardões não são quanto à salvação, mas são quanto às coroas. Aquilo que... E, inclusive, quando nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, a palavra lá no grego, bimá, é o pódium. Era o lugar onde todos os corredores da maratona que haviam cruzado a linha, ou seja, já haviam vencido, recebiam a coroa de louros. Paulo fala, corra de tal maneira que você alcance o prêmio. Ou seja, nenhum que deixou de cruzar a linha estará nesse dia. Aquele é um tribunal para receber recompensas e galardões, mas não para serem reconhecidos como salvos ou não. Ou seja, quem estiver diante do tribunal do bimá de Cristo já está salvo. Aí ele vai poder receber, né, a recompensa, seja porque a sua obra é comparada ao ouro, prata, pedras preciosas ou madeira, feno e palha, que o fogo vai provar e não sobra nada, mas o indivíduo vai ser salvo. A Bíblia diz que pelo fogo. Essa semana o pastor Tarso me passou isso. Como eu falei, a gente conversou essa semana, quando eu tenho algumas dúvidas, eu ligo para alguns amigos, e o pastor Tarso é um, e aí ele falou, olha, você tem que prestar atenção no que 1 Coríntios diz, né, sobre as 6 coisas que pode construir em cima do fundamento que é Cristo. E o que acontece com ouro, prata e pressa? Quando passa pelo fogo, fica. Purifica. Purifica. Né? Mas e fica no sentido de que não permanece. Não acaba.